A qualidade do asfalto de uma rua no Jardim Carlos Lourenço, em Campinas, tem preocupado os moradores do bairro. É que um recapeamento feito há 4 meses pela prefeitura já começa a apresentar erosão. Andando pela rua Irmantino Prado, no Jardim Carlos Lourenço, em Campinas, dá para se ter ideia dos transtornos que os moradores sofrem todos os dias. São muitos buracos, grandes, pequenos e até crateras que se formam pelo asfalto. Dona Marta conta que não aguenta mais essa situação. À noite você não enxerga direito os buracos, você cai com o carro dentro dos buracos. É muito movimento aqui de final de semana, para carro dos dois lados da rua, você não tem nem como passar direito. Você tem que cair dentro dos buracos. O asfalto foi refeito há cerca de 4 meses. Os moradores acham um absurdo já estar tão destruído. Fez a pavimentação. Mas 3 dias depois, aonde eles arrumaram, já começou a estourar tudo de novo. Dona Mônica tem um salão de beleza na rua e os buracos têm atrapalhado até mesmo os clientes dela. É difícil de estacionar um local por causa da passagem de ônibus e na hora de sair ou não, para desviar de um buraco ou até acontecer algum problema com o próprio carro, porque os buracos não são pequenos. A cabeleireira conta que os próprios funcionários que refizeram a pavimentação da rua em fevereiro confessaram que há déficit de materiais para fazer um bom recapeamento. Eles dizem que saem de lá com material que não é suficiente para ser feita a pavimentação desse local. O descaso é evidente, tem locais em que o asfalto parece estufar. Em outros, a calçada ficou danificada por causa da quantidade de buracos. Claudemir tem até dificuldades para entrar com o carro na garagem. Teve dias que formou uma lombada em frente ao meu portão. Então eu chego com o carro, que jeito que eu vou entrar com o carro? O carro está pegando até embaixo. Os moradores pedem que o local receba um asfalto de qualidade para evitar que novos buracos apareçam. Teria que fazer um asfalto bom, porque essa rua, eu acho que o asfalto não foi feito para passar ônibus. Ele sempre foi ruim, mas agora piorou. Teria que ser um asfalto bem feito. Se for para vir aqui também para só tapar, colocar aquela camadinha por cima, não vai resolver. Os moradores já procuraram a administração regional 10 e a prefeitura, mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, para minimizar as consequências, quem vive no local é que cuida da rua. Os moradores estão tirando para poder entrar dentro do quintal deles. Então você não mora, pagou o asfalto e não tem uma liberdade de nada. A prefeitura informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar as condições do asfalto. É só assistir as imagens para ver que o negócio anda muito complicado por ali, né? E o corredor das Amoreiras e as vias do sistema Rótula de Campinas, segundo a prefeitura, estão entre os locais que vão ter prioridade nas obras de recapeamento na cidade. Segundo o secretário de Serviços Públicos, os trabalhos devem começar ainda neste segundo semestre. Os remendos na pavimentação comprovam que o serviço foi feito, mas a operação tapa-buracos, que nunca deixou de ser uma solução provisória e precária da engenharia, dificilmente é capaz de deixar o asfalto em condições adequadas. Ondulações, afundamentos e outras imperfeições geram desgaste nos veículos e irritam os motoristas. Tá feia a rua aqui. Já teve algum problema no carro com isso? Já, com certeza, a roda já entortou já. Já tive alguns problemas, sim, de suspensão. Campinas tem 5.500 quilômetros de malha viária, mas são os corredores de ônibus os principais prejudicados pela má qualidade do piso. Com esses gigantes que pesam até 20 toneladas, levando passageiros o dia todo, não há pavimentação que resista. E sem uma estratégia para a solução definitiva, a prefeitura ainda busca alternativas para tentar, pelo menos, minimizar o problema. O secretário reconhece que nos itinerários do transporte coletivo não adianta ficar tapando buracos. Ele disse que um levantamento já está sendo feito para identificar os pontos mais críticos em toda a cidade e prometeu intensificar as obras de recapeamento a partir do segundo semestre. Mas já se sabe que o corredor Amoreiras e as vias do Rótula na região central estão entre as prioridades. Nós vamos iniciar agora no segundo semestre uma operação de recape nesses trechos mais críticos. O ideal seria que nós fizéssemos a extensão toda dessas avenidas, das grandes avenidas, como é o caso das Amoreiras. E a Amoreira tem uma questão a mais, a gente vai dar uma revitalizada nela. A ideia é fazer ali, tem problema de troca de o canteiro central, alambrados, dar uma revitalizada em ponto de ônibus, enfim, fazer uma reestruturação dessa região.
O juiz Mauro Fukumoto, da primeira vara da Fazenda Pública de Campinas, determinou que os salários dos 1.200 funcionários, aposentados e pensionistas que recebem acúmulos em Campinas sejam pagos integralmente. A liminar foi dada à Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas, que entrou na Justiça contra a Prefeitura. É que o governo havia anunciado o corte há 2 semanas. Segundo a Prefeitura, uma decisão do Tribunal de Justiça de 2009 considerou supersalários, alguns próximos de R$90 mil por mês, irregulares. Com o corte, a previsão da Secretaria Municipal de Recursos Humanos era economizar até R$26 milhões ao ano. O sol continua a aparecer nesse domingo em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar está baixa. Por isso, beba bastante água. Máxima de 27 graus em Campinas e em Valinhos. Já em Olambra e em Jaguariúna, os termômetros podem chegar aos 28 graus. Bilhete de professora sugerindo castigos físicos para melhorar o comportamento de um aluno em Sumaré gera polêmica. Documentos obtidos com exclusividade reforçam denúncias de um suposto esquema de cobrança de propina. Confira agora o que foi destaque esta semana aqui no Band Cidade. Promotores do GAECO confirmaram que uma investigação foi aberta para apurar o suposto esquema de cobrança de propina no DAI de Sumaré. O órgão e a prefeitura da cidade aguardam notificação. Por determinação da Justiça, a Guarda Municipal de Campinas deixou a base no distrito de Souzas. A prefeitura terá que encontrar uma nova área. A decisão atende a um pedido feito por empresários que alegam que a base ocupa uma praça pública. Os moradores discordam da medida. TV Band tem acesso exclusivo ao depoimento do representante de uma construtora de Mojimirim que declarou ao Ministério Público ter sido vítima de tentativa de extorsão no DAI de Sumaré. O departamento e a prefeitura só vão se posicionar depois de notificação do Ministério Público. A Prefeitura de Sumaré abre sindicância interna para apurar o caso da professora de português que sugeriu aos pais de um aluno que usassem a violência como forma de educação. O caso veio à tona após um bilhete com as indicações serem encaminhados aos responsáveis. Instituto Agronômico de Campinas completa 125 anos. Solenidade tem a presença do governador Geraldo Alckmin. Os pesquisadores do Instituto descobriram que o feijão formoso, desenvolvido pelo próprio IAC, possui uma quantidade expressiva de isoflavona, substância que pode ajudar a prevenir doenças. Pressão popular pesa e vereadores de Campinas decidem por reajuste zero nos salários. Correção da inflação será a mesma dada aos servidores municipais. Exames da Rede Pública de Saúde de Campinas são suspensos. A medida foi tomada por causa do acúmulo de trabalho, resultado da greve e demissão de 19 funcionários do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. O presidente do Instituto de Previdência Social de Campinas, o Camprev, é exonerado. Moacir Benedito Pereira demorou a cumprir a determinação da Justiça de cortar os supersalários dos servidores aposentados. Prefeitura de Campinas planeja abrir uma audiência pública para consultar a população sobre a possibilidade de entregar a administração do Teatro do Centro de Convivência Cultural à iniciativa privada. Secretaria de Transportes lança campanha para conscientizar a população sobre a importância de pagar a passagem de ônibus corretamente. Nos últimos meses, várias denúncias indicaram que motoristas e cobradores têm ficado com o dinheiro das passagens dos usuários que não giram a catraca, a chamada cabritagem. E no próximo bloco, inversão de papéis em uma manhã recheada de histórias aqui em Campinas. A gente volta já.